aqueles tempos tenebrosos. Então nós estamos seguindo essa divisão, né, que o pastor Hernandes fez esse texto, em que ele divide esse texto em 4 partes. A primeira parte é o outono, aquele tempo misto, né, aquele momento da vida que a gente ora está bem, ora está ruim, aquela gangorra. E aquele tempo mais fechado, que é o inverno, aquele frio intenso, tempo fechado. Vocês sabem, irmão, que lá na Antártida, não sei, é um desses países aí, o inverno é 6 meses de escuro, não tem luz do dia, são 6 meses no escuro, de tão rigoroso que é o inverno nessa região, nesses países frio. Então quando chega o inverno, é 6 meses na escuridão, tanto faz, tá de noite como tá de dia, é escuro do mesmo jeito. E às vezes a nossa vida é isso aí mesmo, irmão. Às vezes é um inverno que a gente acha que vai durar a vida inteira, né? Acho que nunca vai passar aquele inverno rigoroso, aquele tempo fechado, né? Que agora nós estamos entrando aí no inverno, que a gente fica meio disposto, fica tudo mais difícil para se locomover, para trabalhar, para andar. Então é esse período da alma humana, desse inverno, desse frio intenso, das provas intensas, das situações duras da vida, que a gente fica olhando e fala, será que nunca vai passar? Mas aí então, irmão, chega a primeira estação alegre do ano, a primavera. Vamos ler o versículo 14. É a primavera da nossa alma. A primavera é aquele período onde traz vigor, onde traz força, onde traz até esperança. Então a gente entra agora, a partir desse versículo 14, nessa primavera da alma. Nós saímos do frio, saímos da prova, saímos das situações duras, e agora vamos entrar numa fase boa, na primavera, aonde as flores começam, né? Você acorda mais disposto, aquele solzão batendo, e você vai com aquela força. É a primavera da nossa alma. Alguém leia para mim o versículo 14, depois o outro irmão abra lá em Isaías, capítulo 33, verso 6. Um lê Salmos 31, 14, e o outro abra em Isaías 33, verso 6. Quem achou ler? Senhor, tu és o meu Deus. Como é que diz aí o verso 14? Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Qual que é a primavera da alma? A primavera da alma é isso aí que Davi está dizendo. Eu confio somente em ti. Porque quem confia em Deus, irmãos, não se decepciona. Quem confia em Deus não se decepciona. Quem confia em Deus, ele vai alegrar a sua vida, ele vai alegrar a sua alma. Por quê? Porque Davi sabia que só Deus poderia resolver os problemas da vida dele. Então ele diz, olha, em ti e somente em ti eu confio, Senhor. Isaías 33 e verso 6. Ô irmão, tem pouca água aqui, viu? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos os exércitos deles, pelo Espírito da sua boca. Como é que é? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. A confiança de Davi onde está? Em alguém que faz tudo pela palavra. Pela sua palavra, os céus e a terra e tudo quanto nelas há foram criadas. Então quando a primavera chega na nossa alma, quando a confiança chega na nossa alma, a gente sabe que Deus, pela palavra dele, ele pode fazer tudo mudar na nossa vida, irmão. A nossa vida pode estar no mais intenso frio da nossa alma. Deus só precisa de uma fração de segundo. Estou falando nisso porque a gente não tem como mensurar uma medida mais do que isso. Ou seja, Deus pode mudar a nossa situação em um instante, em um momento. Mas a gente tem que entender uma coisa, irmãos. Entre
Deus mudar e aquele inverno que nós estamos passando, é porque nós temos que passar por aquele inverno. Não tem como você chegar e falar: irmão, mais água aqui, ó, por favor, alguém traga mais água aqui para mim. Não tem como você falar assim: eu não quero a estação do inverno, eu vou pular direto para a estação da primavera. Ou eu não quero a estação da primavera, quero a estação do verão, vou pular direto. Tem como você pular a etapa? São 4 meses para cada estação. Ela vai durar os 4 meses certinho. Quando acabar os 4 meses, começa a outra estação. Ou seja, enquanto nós estamos no inverno, nós vamos passar por ele até o fim. Mas a nossa confiança tem que saber o seguinte: isto aqui é só um período. Isso aqui não é minha vida. Irmão, isto aqui não é a minha vida. Isto aqui é só uma fase, é só um período, não é a minha vida toda isso aqui. As estações elas só têm 4 meses cada uma. Ninguém vai viver 12 meses no inverno, porque cada estação tem o seu tempo determinado. Agora, como é que você passa? Eu estou dizendo que o inverno não é a nossa vida toda, certo? Sim, meus irmãos, amém? Como é que nós temos que fazer para passar o inverno? Como é? Não, a gente fica nu. Faz o quê? A gente tem que decidir fazer o quê? Se agasalhar. Ou seja, você tem que decidir, né? Eu vou decidir pegar uma blusa e colocar em mim, para eu poder passar pelo inverno. A vida, as situações, elas não vão ficar sempre assim, mas você tem que se decidir passar esse inverno na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Nós vamos ver isso aqui no texto. Davi dizendo que ele decidiu, por mais dificuldade, por mais situações que ele tinha, ele decidiu passar perante a presença do Senhor. Ele não desistiu, ele não correu, ele disse: eu vou até o fim. Por quê? Porque eu confio no Senhor. Então a primavera da alma, irmão, é quando nós decidimos confiar no Senhor. Quando nós decidimos confiar em Deus, quando nós decidimos colocar toda a nossa esperança em Deus, irmão, 2 coisas acontecem em nossa vida. Primeiro, a nossa fé é fortalecida. E segundo, nós criamos coragem para passar por qualquer situação, porque sabemos que Deus está conosco. Há muitas pessoas que não conseguem trilhar até o final, sabe por quê, irmão? O medo. O medo, ele paralisa, ele atrapalha a nossa vida. Mas quando nós colocamos a fé, não há espaço para o medo. Porque nós falamos como Davi: eu confio em Ti e somente em Ti, Senhor, eu confio. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa primavera. Quando nós falamos como Davi: Senhor, eu confio só em Ti. Eu não confio em nada, não confio na minha força, não confio em nada. Eu só confio em Ti. Porque eu sei que o Senhor, na Sua mão, há força e poder para fazer qualquer coisa. Amém, meus irmãos? Verso 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos, dos que me perseguem. Como é que Davi disse aí? Os meus tempos estão aonde? Estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos, dos que me perseguem. Ele disse primeiro: eu confio só em Ti, Senhor. E quando a gente confia só em Deus, a gente faz como Davi. Ele diz: os meus tempos, ou seja, a minha vida, ela está na Tua mão, Senhor. É o Senhor que vai direcionar a minha vida, é o Senhor que vai conduzir. Quando a primavera, nossa alma chega, a fé é fortalecida. Nós falamos como Davi: somente em Ti eu confio, e os meus tempos, a minha vida está nas Suas mãos. É o Senhor é quem tem
conduzir a minha vida, a sua vida, irmão. Não interessa se você não está entendendo, se você não está compreendendo, fica quieto no seu cantinho e confia a tua vida na mão do Senhor. Amém, meus irmãos? Porque tudo que Deus faz, como é que é? É bom. É bom. É o que diz a Bíblia, é o Gênesis. Tudo que Deus faz é bom. Nós temos que falar, irmão, sabe como que nós temos que falar? Como Jó. Como Jó. A mulher dizia, amaldiçoa logo aí e morre. Lá não está dizendo amaldiçoa, está dizendo bendiz. Mas o certo, ela quis amaldiçoa logo e morre. O que Jó disse? Eu aceito o bem que vem da mão de Deus, não vou aceitar o mal que vem da mão dele. Louvado seja o Senhor, porque eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Amém, meus irmãos? Então não interessa qual seja o momento da sua vida, qual seja a situação da sua vida, saiba que o Senhor é bom. Por isso Davi diz, eu confio a minha vida em ti. Agora, irmão, para fazer isso, só quem tem fé. Para dizer como Davi está dizendo aqui no versículo 15, é só para quem tem fé. Quem não tem fé não vai fazer isso aqui. Quem tem fé diz, Senhor, minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Eu estou nas tuas mãos, eu me largo nas tuas mãos, e sobre a tua condução eu vou seguir. Pode ser difícil, pode ser complicado, mas eu confio em ti, eu confio tanto em ti, que eu largo a minha vida nas tuas mãos e vou ser conduzido pelo Senhor. É a primavera da alma, irmão. É a alegria chegando na alma. O problema pode estar difícil do jeito que for, mas você está lá confiando em Deus, sabendo que Deus sabe o que está fazendo, sabe como está fazendo, e que no fim de tudo aquilo ali, a bênção ela vai vir. Nós vamos ver no próprio texto, verso 16: Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. Agora vamos lá para o Salmo 109, verso 7. E outro irmão abre em Números, capítulo 6, versículo 25. Salmo 109, verso 7. Faze resplandecer o teu rosto sobre mim, Senhor. Seja favorável a mim, Senhor. Porque Davi está dizendo aqui o seguinte, irmão, que as minhas orações, elas são respondidas pelo Senhor. Por isso ele diz, faz resplandecer o seu rosto sobre mim, porque eu sei que a minha oração, ela vai ser respondida pelo Senhor. O que diz aí o Salmo 109, verso 7? Quando for julgado, saia condenado a tua oração, se torne em pecado. Como é que é? Repete de novo aí. Quando for julgado, saia condenado, a sua oração me torne em pecado. Davi está dizendo que as orações, elas são respondidas pelo Senhor. O que diz aí Números capítulo 6, verso 25? Números capítulo 6, verso 25. Vamos, meus irmãos, quem achou ler? Números 6, 25. Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, a tua misericórdia de ti. Irmão, o rosto do Senhor, ele resplandece sobre aqueles que confiam no Senhor. Ou seja, o Senhor é favorável, o Senhor é aquele que atende, o Senhor é aquele que está atento às orações daqueles que confiam no Senhor. Por isso ele diz, resplandeça o teu rosto sobre mim, porque eu confio no Senhor, e eu sei que as minhas orações, elas serão respondidas. Irmão, o que Deus nos dá no inverno? Nós vamos ver já, mas eu vou adiantar. Paulo orou 3 vezes para que Deus o curasse. 3 vezes ele orou.
Na última vez que Deus disse para ele: não vou curar. Não vou curar, você vai ficar com essa doença aí. Mas tem um detalhe: a minha graça te basta. No inverno da vida, nós precisamos somente da graça de Deus para suportar os problemas que vêm sobre nós, irmãos. Porque Deus não tira problema de ninguém, meus irmãos, até encerrar o processo. E não há promessa de que Deus vai nos tirar dos nossos problemas todas as horas. O problema, a situação da vida vem para nos moldar, vem para nos ensinar, vem para nos preparar. É por isso que você passa por situação difícil. Deus já sabe se você tem fé ou não, mas você não sabe. Você não sabe. Você não sabe. Às vezes a gente fala assim: mas se fosse eu não aguentaria. Você não sabe. Você não sabe. Quando é que você vai saber? Quando você estiver no meio do problema. É igual Deus fez com Abraão. Deus sabia que Abraão tinha coragem de matar aquele menino? Sim ou não? Deus sabia ou não? Que Abraão tinha coragem de matar o próprio filho? Sabia ou não? Hã? Ele sabia, porque ele sabe tudo. Deus sabe de tudo. E nós? Mas Abraão não sabia que tinha fé daquele tamanho. Abraão não sabia. Abraão não sabia que ele tinha aquela fé daquele tamanho. Quando é que ele foi saber que ele tinha aquela fé toda? Quando Deus pediu e ele obedeceu. E ele foi lá dentro dele, lá, a Bíblia não disse, mas ele foi lá dentro, lá: eu sei que eu vou tacar fogo no meu filho e depois Deus vai trazer meu filho de volta, porque ele é Deus. Então às vezes você passa por problemas na vida, para você saber que você tem condições de crer em Deus em qualquer situação na vida. Então ele não vai tirar o seu problema. O seu problema vai continuar aí até que você consiga perceber o tamanho da fé que você tem dentro de você para colocar a sua vida na mão do Senhor. Amém, meus irmãos? É por isso que Paulo diz: dai graças em tudo. Na bonança, na carestia, na alegria, na tristeza, dá graça em tudo. Por que Paulo diz isso? Porque ele vai dizer lá em Romanos capítulo 8: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém, meus irmãos? Então o problema que você está passando não é para você viver e passar por ele de cabeça baixa. É para você passar por ele de cabeça erguida e sabendo: isto aqui está contribuindo para o meu bem. Ainda que você não saiba, ainda que você não entenda qual é o bem que aquilo vai produzir, mas saiba que vai produzir, porque tudo que Deus faz é bom. E Deus só faz para abençoar a minha vida e abençoar a sua vida. Amém, meus irmãos? Então a gente pode dizer como Davi: as orações são atendidas. E outra coisa, Deus nunca deixou de manifestar a misericórdia dele para com cada um de nós aqui. Cada um de nós aqui experimentamos a misericórdia do Senhor. Eu experimentei hoje o dia inteiro que se passou. Da hora que eu deitei ontem e da hora que eu levantei hoje, a misericórdia de Deus esteve comigo e atravessou o dia. Vai romper, vai terminar o dia e a misericórdia de Deus vai continuar manifesta. Olha a chuva caindo aí, meus irmãos. Isso aí está abençoando todos os seres humanos. Isso aí significa a misericórdia de Deus manifesta sobre você. Mas o problema está difícil. Mas você está vivo. Você está vivo. Você está com saúde. Você pode dizer: Senhor, está muito difícil, mas eu confio em Ti, que na hora certinha o Senhor vai cessar as guerras e vai acalmar as águas por misericórdia. Amém, meus irmãos? Verso 18. Verso 18. Aqui é para apaziguar e aquietar a nossa alma. É para apaziguar e aquietar a nossa alma. Não se preocupe com o malfeitor. Porque a Bíblia está dizendo o quê? Que Deus sabe retribuir a maldade do soberbo.
Não se preocupe. Aquieta a alma. Deus sabe retribuir a cada um. Possa ser que o nosso desejo é: mata, Senhor, né? Quem é que vai confessar seus pecados hoje? Mas tem hora que a gente tem que dar vontade. Minha vontade vai ser morto. Mas Deus sabe retribuir a cada um. Isso não quer dizer que o cidadão ou a pessoa em questão, Deus vai matar. Deus pode entortar ele de uma tal forma, envergar ele que nem cana verde, que nem bambu verde, mas não quebra, entorta, ele sente a mão de Deus e no final ele se converte. Mas a gente tem que saber uma coisa: Deus retribui a cada um. Eu não preciso me preocupar com o malfeitor. Deixa o malfeitor na mão do Senhor. Amém, meus irmãos? Porque Deus sabe retribuir a maldade de cada um, e Deus retribui, e Ele diz que Ele retribui com abundância, viu, meus irmãos? Não é isso que está no texto aí? Diz que Ele retribui a maldade do maldoso com abundância. Com abundância. Porque é com abundância que eles fazem maldade, é com abundância que eles fazem perversidade, e é com abundância que Deus vai retribuir a maldade do maldoso. Então a gente não tem que se preocupar, nem queimar o juízo com o maldoso. Deixa ele, porque Deus sabe retribuir. Então essa é a primavera da alma. É aquele momento que você começa a ver um vislumbre. Você começa a ver a ação de Deus, Deus trabalhando, Deus operando na sua vida. Agora a última parte, que é o verão da alma, que começa do versículo 19 até o versículo 24, é o verão. É a estação alegre. Todo mundo gosta do verão, porque no verão parece que você tem mais disposição, mais energia, o tempo coopera para você sair, você não tem que sair de guarda-chuva, nem cheio de roupa. É aquele tempo da alegria, da felicidade, aquele tempo da esperança. Então agora chega na nossa alma esse tempo, o tempo da alegria, o tempo em que a espera vai cessar e que Deus vai abençoar a cada um de nós. Abra lá, irmão, Isaías capítulo 40, versículo 31. Esses versículos, do verso 19 até o verso 24, a mensagem central é a espera na ação de Deus em nossas vidas. Então, quando você lê do verso 19 até o verso 24, ele está falando uma coisa só: bem-aventurado aquele que espera no Senhor. É a espera. O que diz aí Isaías 40, verso 31? Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Calma lá. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas. A terra, ela espera o tempo da primavera e do verão para renovar as suas energias, para produzir com força. Então, se nós esperarmos no Senhor, nós vamos ter nossas forças renovadas, a nossa fé renovada e a nossa esperança renovada. Mas é para aqueles que esperam no Senhor. A espera é o antídoto contra a impaciência, irmão. Eu sou impaciente. A espera é o antídoto, é o remédio contra a impaciência. Eu não tenho paciência para esperar. Então você vai ter que aprender, porque a espera, ela é o remédio para aqueles que não sabem esperar no Senhor. Continua a leitura de Isaías. Renovarão as forças, subirão com as asas como aves, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É a tônica desses versos que nós vamos ler agora. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e não fadigarão. A fadiga aqui é a fadiga espiritual. Há muita gente que está fatigada espiritualmente.
estão fracassados espiritualmente, estão mortos espiritualmente. Por quê? Porque não esperam no Senhor. Porque quem espera no Senhor renovarão as suas forças e continuarão a sua caminhada. Mas eu tenho que aprender e esperar no Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos voltar para o Salmo agora, verso 19. Quem lê? Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual usaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos homens. Como é que é? Quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que temem, a qual usaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Irmão, Deus é bom para quem? Segundo o que nós acabamos de ler, Deus é bom para quem? Segundo o que nós acabamos de ler, Deus é bom para quem teme Ele. Para quem teme o Senhor, é para esse que Deus é bom. Para quem não teme ao Senhor, não conte com a bondade de Deus. Mas se você tem o temor de Deus no seu coração, na sua alma, Deus é bom com você. E Deus é bom com você o tempo todo. Mas você tem que temer ao Senhor. Amém, meus irmãos? Não é ter medo. Não é ter medo. Porque você sabe que o medo acaba. E quando o medo acaba, você faz aquilo que você tinha medo de fazer, você faz. Por quê? Porque o medo acabou. É igual o crente quando desvia. O crente quando desvia, irmão, vira o Satanás. Ele se endiabra. Por quê? Porque ele só estava só com medo de Deus. Então, como ele tinha medo, mas quando ele perdeu o medo de Deus, pronto, ele se endiabrou. Mas aqueles que temem ao Senhor, aqueles que respeitam a Deus, esses vão experimentar a bondade de Deus. Porque a bondade de Deus é só para aqueles que temem ao Senhor. Deus é misericordioso para com todos, que dá chuva e sol para todos. Mas a bondade de Deus, só aqueles que temem experimentam a bondade de Deus. Não confundam as coisas, irmãos. Deus dá chuva e sol para todos, é a misericórdia dele. Agora, a bondade dele só vai experimentar aqueles que temem ao Senhor. É isso que Davi está dizendo. Eu experimento a bondade de Deus porque eu respeito Deus. Eu tenho temor de Deus. Então é por isso que eu experimento a bondade de Deus, mesmo na situação mais difícil. Versículo 20. Tu esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, incluindo-as em um pavilhão da contenda das línguas. Tu esconderás no secreto da tua presença. Irmão, se você teme ao Senhor, se respeita o Senhor, o texto está dizendo que em Deus nós estamos protegidos do malfeitor. Quem teme ao Senhor, quem louva ao Senhor, quem espera no Senhor, esse está protegido do malfeitor. O malfeitor não pode fazer nada contra a sua vida. O malfeitor não pode fazer absolutamente nada, porque em Deus nós estamos protegidos. Irmão, eu já contei aqui, vou contar de novo. Essa época eu estava desviado, já não estava mais na igreja há uma ruma de tempo. E quando eu era moleque, isso eu morava lá em Poá, eu arrumei um pé de briga com o moleque, e eu dei um couro no menino. Aí o menino viu que ele estava perdendo no couro, aí ele foi para a casa dele. Quando ele foi para a casa dele, eu fui para a minha. Digo, ele vai pegar lá alguma coisa, uma faca, um revólver. Digo, eu fui para a minha casa. Depois não vi mais aquele cara, não vi mais. Passou-se anos. Aí eu estava estudando ali na Vila Jaú. Quem conhece Poá sabe, Vila Jaú antigamente era um dos lugares mais perigosos que tinha em Poá, era Vila Jaú. E lá tinha uma escola, ainda tem essa escola até hoje, que tinha supletivo, e eu fui fazer supletivo lá.
E fui lá, tranquilo, acabou a aula e vim embora. Tem aquela passarela que a gente passa de lá para cá. Eu estou subindo a passarela, aí eu vejo uns caboclos na parede, com a mão assim. Eu digo, deve ser polícia, né? Tá com a mão na parede lá. Eu falei, deve ser polícia. Aí fui tranquilo. Aí quando eu estou chegando para descer, o vagabundo estava lá olhando, não sei quem subir, com a arma na mão. E aí quando ele me viu, ele falou, neguinho, pode parar aí. Eu digo, rapaz. E eu fiquei encostado na parede. E eu vi quem era, irmão. Era um menino que eu tinha dado uma coça nele. Era um menino armado. Na hora que eu conheci ele, eu falei, meu Deus, me ajuda, Jesus, não deixa ele me conhecer. Se ele me conhecer, vai querer me matar aqui, Jesus. Eu prometo para o Senhor que se eu me livrar, eu vou para a igreja. Aí fiquei lá, mas daqui a pouco ele falou, neguinho, vai embora, some. Eu virei um raio. Cheguei assustado que só. Mas não fui para a igreja. Mas o que eu quero dizer é que Deus, quando Ele tem os seus escolhidos, nenhum malfeitor pode lhe tocar, nem quando você está lá no mundo da miséria. Deus te guarda, Deus te protege, porque você é dele. Agora você imagina quando você está na presença dele, Ele te guarda mais ainda. É o que Davi está dizendo aqui, em Deus, nós estamos protegidos. O que é que nós não podemos fazer, irmãos? Nós não podemos atentar ao Senhor, ou tentar ao Senhor, isso nós não podemos. Colocar em prova. Não, você sabe que ali está o perigo, não, vou passar por ali, porque Deus está comigo, então você vai tomar um tiro na cara lá. Porque se você sabe que o perigo está ali, o que a Bíblia manda fazer? Você sabe que o perigo está ali, o mal está ali, desvia. Não vá para lá. Mas Deus, Ele protege aqueles que temem ao Senhor e confiam nele. Amém, meus irmãos? Versículo 21. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Olha, irmão, versículo 21. A alegria de quem conta com favor divino. Davi começa a louvar, bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor. A alegria de quem conta somente com o favor divino, ele se alegra em Deus. Davi está glorificando, Davi está exaltando ao Senhor, bendito é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque a sua misericórdia me alcançou e em Deus eu estou protegido para a glória do Senhor. Versículo 22. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouvistes a voz das minhas súplicas, quando eu te clamei. Vamos dar uma olhadinha, irmãos, lá em Jeremias. Deixa eu ver se é esse texto mesmo. Jeremias capítulo 17, versículo 9, que vai complementar esse versículo aí. Jeremias 17, 9. Quem achou, lê. Jeremias 17, verso 9. Quem achou, lê. Perverso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Para os irmãos entenderem, versículo 22, né? Pois eu dizia na minha pressa. O que Davi quer dizer aqui? Que nós não podemos ter a falsa sensação de abandono. Ah, Deus não está comigo. Não, Deus não está comigo porque eu estou aqui, nesse momento aqui, e Deus não está comigo. Nós não podemos ter a sensação de abandono de Deus, porque se nós começarmos a passar nessa sensação de abandono, nós vamos confiar no nosso coração, nós vamos confiar na nossa alma, nós vamos confiar nas nossas decisões. Por isso que Jeremias diz, enganoso é o nosso coração. Então não posso ter a sensação de que Deus me abandonou e passar a confiar em mim mesmo, naquilo que eu penso, naquilo que eu acho. Não,
Deus não abandona os seus filhos. Nós somos dele. Nós já lemos aqui em João no domingo pela manhã, João capítulo 6, que tem duas coisas que Cristo não faz. Ele nem nos abandona e nem nos deixa perder. Ele não nos lança fora e não nos deixa perder. Então não preciso ter sensação de abandono, irmão. Eu já falei, nós temos que ser crente maduro. Crente maduro se guia pelo quê? Pela Bíblia. Pela Bíblia. Crente maduro não precisa ditar ninguém profetizando nada para ele, não. Esse que te digo, crente maduro não precisa disso, não. Só crente menino. Nós não somos crente menino. Nós somos guiados pela Bíblia. Se a Bíblia diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos, é porque Ele está conosco. Mesmo que a gente não veja nada, Ele continua conosco. Amém, meus irmãos? Então, essa sensação de abandono nós não podemos ter, porque Deus está sempre conosco a toda hora, a todo instante, nos protegendo e nos livrando para a glória de Deus. Versículo 23. Amai o Senhor vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e distribui com abundância ao que usa da sua soberba. Meu irmão, no verso 23 ele dá uma ordem: ame ao Senhor. Irmão, você sabe que amor não é um sentimento. Amor é decisão. Amor é decisão. Se você decidir amar o Senhor, amar o seu Deus, então você vai amar. Mas se você decidir não amar, você não vai amar. Quando você está namorando lá, porque ninguém começa namorando amando ninguém, não. Vem pra cá com essa história, não. Não, amor à primeira vista, não existe isso aí, não. Isso é mentira. Amor à primeira vista. Você começa a namorar com a pessoa, aí você decide, no processo de namoro, você decide amar aquela pessoa ou não. É uma decisão. Se você decidir amar aquela pessoa, então você vai amar. Agora, se você decidir não amar, você também não vai amar. Então Davi dá uma ordem: decida amar ao Senhor e somente ao Senhor. Amém, meus irmãos? Porque o Senhor tem sido bom, misericordioso, cuidadoso, zeloso para com cada um de nós. Deus não tem nos abandonado, irmão. Deus não tem nos abandonado. As coisas podem não estar como nós queríamos, mas Ele não está nos abandonando. Ele está conosco, nos conduzindo, nos levando pelos caminhos que Ele tem planejado para nós. Então Davi diz: olha, ame. Por isso que ele dá uma ordem: decida amar a Deus e somente a Deus, para a glória do seu nome. Irmão, e essa é uma dívida que nós temos eterna com Deus. Essa é uma dívida que nós temos que pagar e nunca vamos pagar. Qual é a dívida? Amar ao Senhor sobre todas as coisas. Essa é a dívida que nós temos, de amar o Senhor sobre todas as coisas. Último versículo, verso 24. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperam no Senhor. Irmão, como é que ele diz aí? Esforçai-vos para quê? Fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperam no Senhor. Irmão, deixa eu explicar uma última coisa nesse versículo aqui. Davi diz: esforçai-vos para que Deus te fortaleça. Os irmãos entenderam? Não tem como Deus restabelecer sua vida, não tem como Deus restabelecer sua alma, se você não se esforçar. Não é Deus quem vai te dar força,
A força vai ser dada a partir do momento que você se esforçar. Não foi isso que ele disse para Josué? Eu vou ser com você, mas esforça-te. Então, quando é que Deus fortalece o crente? Quando o crente se esforça para que Deus o fortaleça. Porque se você não se esforçar, você vai ficar fraco do mesmo jeito. Deus só pode te fortalecer se você se esforçar para que Ele possa te fortalecer. Vamos ler Lucas capítulo 22, versículo 42 e 43. Então não tem como Deus derramar força sobre nós, se nós não nos esforçarmos para que Ele derrame da sua graça sobre nós. O que diz aí Lucas capítulo 22, versículo 42 e 43. 22, verso 42 e 43. Dizendo, Pai, se queres... Presta atenção nessa leitura aí. Dizendo, Pai, se queres que faça de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que eu confortava. O que Jesus estava fazendo aí? Buscando ao Senhor, se esforçando em buscar a Deus, para que ele fosse fortalecido para enfrentar tudo aquilo que ele ia enfrentar. Diz a Bíblia que depois apareceu os anjos e deu-lhe de comer. Então, se você quer ter uma vida espiritual abençoada, você tem que se esforçar para que Deus te fortaleça. A promessa é que se formos fortes na dificuldade, seremos fortalecidos. Por quê? Porque nós vamos ter que nos fortalecer, nos esforçar para buscar, para clamar ao Senhor, para que Deus possa fortalecer a nossa vida diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso verão. Aqueles que esperam, aqueles que temem, aqueles que amam ao Senhor, esses serão fortalecidos para enfrentar as agruras da vida, que não são poucas. Amém, meus irmãos? E elas não vão faltar, viu? É por isso que eu tenho que me esforçar todo dia, toda hora, para buscar o Senhor, porque problema na vida não vai faltar. Eles vão continuar a nossa vida enquanto nós aqui estivermos. Mas se nós estivermos no Senhor, nós vamos ser fortalecidos e protegidos por Deus em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?